A gente vai falar hoje a respeito da leitura de maio, que foi uma só porque foi esse tamanho de livro. E sobre as leituras que eu vou fazer agora em junho, né? Porque a gente já está em junho. O que eu tenho para falar para vocês a respeito de Complete Stories da Clarice Lispector? Foi uma experiência interessante fazer a leitura da Clarice em outra língua. Só que essa leitura, na verdade, me convenceu de uma coisa que eu já acreditava antes e aí só tive certeza. Não é a mesma coisa, definitivamente não é a mesma coisa você ter uma tradução. Mesmo quando a tradução é feita palavra por palavra, que é mais ou menos o caso nesse aqui. Eu acho que ele é todo palavra por palavra. É difícil você achar alguma coisa que não seja exatamente como está no conto em português. Mas mesmo assim é outro feeling, é outra coisa. Por exemplo, no conto Amor, da Clarice Lispector, tem um trecho depois que ela encontra com o homem cego, depois que ela desce no ponto errado e volta e entra no jardim botânico, depois que ela tá lá prestando atenção na natureza ao redor, tem um determinado momento que vai dizer que a crueldade do mundo era tranquila, o assassinato era profundo e a morte não era aquilo que nós pensávamos. Isso é o que está escrito no português, no conto em português. E ele foi traduzido palavra por palavra no inglês. Só que o feeling, sabe, a sensação de você ler, por exemplo, que o assassinato era profundo, é completamente diferente de você ler The Murder Was Deep. Não é a forma como seria expressa essa sensação no inglês. Então, quer dizer, aquela carga emocional que a gente tem no conto em português não é transferido, mesmo que as palavras estejam ali, mesmo que esteja tudo ali transcrito na outra língua. Não é o mesmo sentimento. Outra coisa que fica estranha nessa tradução, palavra por palavra, é, por exemplo, tem no conto Feliz Aniversário, tem um determinado momento em que o sócio de um dos filhos da senhora que está fazendo aniversário chama ela de brotinho. E eles traduzem brotinho. Eles colocaram just a little bean sprout. Just a little bean sprout. Não é a mesma coisa que você falar um brotinho em português. Porque a sensação, o fato de isso ser usado por determinados tipos de pessoas e não por outros tipos de pessoas, o fato de ter uma carga meio irônica, uma carga meio tio do pavê, não é transposta, assim, a gente não consegue perceber isso mesmo quando a gente traduz exatamente o que estava escrito no português. Eu não estudo tradução, então eu não sei dizer se isso é um problema da tradução, né, da pessoa que traduziu esse livro, ou se de fato não tem como alcançar, não tem como uma língua alcançar outra de maneira alguma. Mas assim, eu tenho a impressão de que, excetuando a poesia em língua inglesa, quando a gente transpõe romances do inglês para o português, eles não perdem tanto quanto me pareceu que perdeu essa tradução de Clarice para o inglês. Perdeu o feeling, perdeu uma carga que existe dentro do texto dela que simplesmente não passou, não foi, não rolou. Pra mim, enquanto leitora de Clarice, não foi, não ficou legal. Eu acho muito válida o fato de ter uma tradução de Clarice, especialmente para que ela, enquanto uma das grandes representantes da literatura no Brasil, seja conhecida lá fora, seja conhecida por outras pessoas. Então, nesse ponto, eu acho muito importante existir uma tradução tão completa assim, né, com todos os contos dela, para o inglês. Mas, ao mesmo tempo, me parece que, infelizmente, essas pessoas que lerem o texto no inglês não vão conseguir alcançar completamente o que ela tem para oferecer, o que é bem triste. Um detalhe só que eu queria chamar a atenção é que o fato de eu ter lido ela no inglês me fez também confirmar uma outra coisa, que é aproximar ela do universo de outras escritoras que eu já achava que ela era familiar,
Então, quer dizer, não foi necessariamente uma coisa muito enriquecedora, mas assim, eu consigo aproximar ela muito mais de Virginia Woolf, de Kate Chopin, Katherine Mansfield e outras escritoras que escrevem nesse mesmo gênero, com essa mesma pegada. O texto dela no inglês, talvez por ser a referência mais próxima que existia no inglês, o texto da Clarice no inglês se familiariza com esses textos ainda mais do que lendo ele em português. Mas assim, eu já achava que ela morava nesse círculo, então não foi uma coisa que fez tanta diferença assim. É um livro que tenta respeitar o texto da Clarice ao máximo, mas eu não sei até que ponto foi bom ter feito uma tradução tão fiel quando o feeling, né? Quando o sentimento do texto, a angústia do texto acabou ficando de fora. Os livros que eu selecionei para esse próximo mês são 3. Eu optei por 3 em vez de 4, como eu estava fazendo, para fazer uma leitura mais cuidadosa, porque eu estava fazendo uma leitura muito rápida. Eu vou reler A Hora da Estrela, da Clarice, mas essa edição nova que nós temos aqui, maravilhosa, que tem vários manuscritos dela, não sei se dá pra ver, mas tem vários manuscritos da Clarice, tem alguns ensaios a respeito desse texto. Eu reli há pouco tempo A Hora da Estrela, por conta de ter assistido ao filme pela primeira vez. Eu ia assistir ao filme, então eu decidi reler antes de assistir ao filme. Mas já faz 1 ano, por aí, já faz 1 ano e meio, pelo menos. Então, acho que eu estou bem para reler, já dá para reler mais uma vez esse livro. Além desse livro, eu vou ler esse daqui, que é super raro, é o Gabriel Garcia Marques Conta Como Contar um Conto. Esse livro, apesar de ser Como Contar um Conto, o título dele, ele é uma transcrição de uma oficina de roteiro que ele deu na Escola Internacional de Cinema e Televisão de San Antonio de los Baños. É uma transcrição mesmo, então nós temos aqui assim as falas, não sei se dá pra ver, mas tem as falas dele, Gabriel Garcia Marques, os alunos que estão nessa oficina. Então é um formato bem interessante. E o terceiro livro que eu escolhi é outra releitura, né? Então esse aqui é uma leitura nova, porque eu comecei e não terminei, mas nós temos 2 releituras que são esse aqui da Clarice e esse aqui do Otávio Paz, que é O Arco e a Lira. Esse daqui é uma boa, especialmente pela pegada poética que ele tem. Então eu escolhi esse aqui pela pegada mais narrativa e de construção da narrativa, construção da história, e peguei esse daqui pela pegada mais poética. E Clarice porque é Clarice, e é assim que as coisas funcionam por aqui. Então é isso para o nosso book haul, né? O livro que eu li em maio, os livros que eu lerei em junho. Se vocês não são inscritos no canal, se inscrevam aqui embaixo, cliquem no sininho para receber as notificações quando eu tiver um vídeo novo. Eu estou postando vídeo às quartas e aos domingos. As quartas geralmente são os vídeos mais instrutivos desse canal, e aos domingos eu tenho um pouco de lazer. Então até a próxima, beijinhos, tchau, tchau!